Donald Trump anunciou novas tarifas que podem impactar fortemente a economia brasileira. A estratégia? Aplicar ao Brasil as mesmas tarifas que cobramos dos produtos americanos e ainda considerar subsídios e taxas de câmbio como fatores para possíveis sanções. Isso significa que o comércio entre os dois países pode entrar em uma nova fase de tensão e incerteza. O Brasil está ameaçado de ser um dos países mais atingidos pela imposição anunciada hoje por Donald Trump das chamadas tarifas recíprocas. Significa aplicar ao Brasil as tarifas que o Brasil aplica a produtos vindos dos Estados Unidos. Como as tarifas brasileiras costumam ser mais altas que as tarifas americanas, antecipa-se um impacto considerável, mas tem mais. Trump disse que vai considerar também subsídios que os países amigos dos Estados Unidos dão para as próprias indústrias, vai considerar taxas de câmbio ou qualquer outra coisa que o mandatário na Casa Branca considere injusta. O objetivo declarado é conseguir o que ele não foi capaz de alcançar na primeira vez que governou os Estados Unidos, acabar com o déficit americano em comércio. Ao anunciar as medidas, elas ainda vão demorar um tempo para serem implementadas, Trump citou especificamente o etanol brasileiro, que entra nos Estados Unidos pagando 2,5% de taxa, enquanto o etanol americano sofre uma taxa de 18% quando entra aqui no Brasil. No total do comércio com os Estados Unidos, o Brasil não tem um superávit expressivo, o que de nada adianta, segundo Trump. Os países amigos costumam ser os piores, ele disse hoje mais uma vez. E esses países, entre aspas agora, amigos, estão sendo tratados de maneira ainda mais agressiva por Trump do que aqueles que o presidente americano considera inimigos, a China, entre outros. Esse novo mundo anunciado por Trump não tem mais regras universais de comércio, por exemplo. Nenhum juiz que possa arbitrar esse tipo de questão. Não é uma ordem favorável a potências médias como o Brasil. Ela é boa só para os fortões. Mas o que isso realmente representa para o Brasil? Como essa política pode afetar nossa economia e nossa relação com os Estados Unidos? Comente abaixo. Você acha que o Brasil deve reagir ou aceitar essa nova realidade imposta por Trump? Vamos debater. Donald Trump revelou detalhes de sua conversa com Vladimir Putin. E o que parece estar se desenhando é um cenário onde os Estados Unidos deixam de apoiar a Ucrânia e, na prática, aceitam as exigências do Kremlin. Se isso acontecer, será o fim da resistência ucraniana? Estaríamos diante de um novo acordo de apaziguamento, como os que marcaram tragédias históricas? Não é realista a Ucrânia esperar conseguir de volta território invadido pela Rússia, disse hoje o governo americano. O que é, então, realístico de se esperar? A julgar pelo que Donald Trump revelou hoje de sua conversa de 1h30 com Vladimir Putin, o presidente da Rússia, realístico é esperar que Washington abandone os princípios pelos quais a Aliança Militar Ocidental decidiu ajudar a Ucrânia. O principal desses princípios é o de que fronteiras entre países não podem ser modificadas pela força. Foi o que Putin fez com a Ucrânia. Trump disse hoje que está empenhado em garantir a paz, ao que tudo indica, cedendo ao agressor. Pelo seu lado, Putin não parece ter abandonado em nada suas exigências para acabar a guerra, as exigências dele são, na verdade, basicamente impedir a existência da Ucrânia como um país viável, já que ainda não conseguiu engolir o vizinho. Ao embarcar nessa aventura imperialista, Vladimir Putin reduziu a Rússia a sócio júnior da China e, do ponto de vista estratégico, provocou o que sempre disse que queria evitar, que é ter uma longa fronteira da OTAN com a Rússia. Mas agora Putin parece contar com uma decisiva ajuda por parte dos Estados Unidos, o país que tinha vencido a Guerra Fria I contra a extinta União Soviética. Continuando o que fez hoje, Trump entra na galeria dos dirigentes políticos que cederam a agressores em troca da promessa de que eles não vão agredir mais. É o famoso apaziguamento, que levou a tragédias como a Segunda Guerra Mundial. Diz a velha frase que a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa. Mas parece mesmo se repetir como tragédia e novamente como tragédia. E você o que acha? Trump está garantindo a paz ou simplesmente cedendo à Rússia?
Deixe seu comentário e participe do debate. O mundo está em chamas. As decisões tomadas hoje definirão o futuro da humanidade. Conflitos emergem, alianças se rompem e os bastidores do poder nunca foram tão obscuros. Aqui, você terá acesso às informações que realmente importam, sem filtros, sem manipulação. Prepare-se para entender o jogo de xadrez global. O inimigo já se move, e só a verdade pode mudar o rumo da história. Bem-vindo ao Max Visionário.